Olá, meu nome é Elaine Romano, sou terapeuta de constelações familiares, experiência somática, Theta Healing e terapia com cristais. E o vídeo desta semana é a respeito de uma pessoa que me procurou com dificuldade para engravidar. Fizemos uma constelação em grupo e apareceu uma questão de um antepassado que tinha muito medo de que os filhos viessem para o mundo, porque era uma situação muito difícil, de guerras, de fome. Então, o medo dessa antepassada de que as crianças viessem a sofrer num mundo tão sofrido que foi a época em que ela viveu, e parece que aquelas crianças carregaram aquele medo daquela antepassada. E a pessoa hoje estava vinculada a essa questão do passado, dos antepassados, de modo que eu não conseguia engravidar. Ela já tem um filho, mas queria engravidar de novo, e essa ligação com essa dor não permitia que ela engravidasse. E tentava de tudo, inseminação artificial, enfim, né? E aí foi feita a constelação e se desvinculou psiquicamente essa dor dos antepassados dela. Ela estava carregando isso, tentando salvar aqueles antepassados que tinham muito medo de que os filhos viessem. E numa época em que não existia anticoncepcional, em meio à guerra, como devia ser sofrido, né? Mas só que, passado um tempo, ainda assim, ela não conseguia engravidar. A gente fez uma outra constelação. Olha que interessante. Tinha algo no inconsciente dela que também não queria engravidar. Tinha uma parte que queria, sim, um novo filho, mas uma parte que não. Por quê? O que a gente percebeu nessa outra constelação? Que o casamento dela não tá tão bom, não vai tão bem. Então tem uma parte que tem medo de ter um novo filho, né? E aí a gente olhou para as questões do casamento, do marido dela, porque quando a gente vai para um relacionamento, a gente não vai sozinho. A gente traz junto com a gente todos os nossos antepassados, né? Então, a hora que a gente se desvincula psiquicamente deles, da história deles, da dor deles, como foi, a gente vai mais leve, a gente vai sozinho, vai só com a força e não com o peso. Então, tinham questões ali entre eles que precisavam ser olhadas, foram vistas, e também do que eles carregavam dos antepassados, né? Para que essa criança possa vir plenamente. Então, às vezes não é só o nosso antepassado, é aqui e agora. O que eu estou fazendo no meu relacionamento hoje, né? Ah, mas ela tinha um certo medo de olhar. Essa segunda constelação era assim, não, é ele, é o meu marido que precisa ver. A relação dele com os pais dele que não é boa. Então, às vezes, não são questões só dos nossos antepassados, são nossas também. Claro que tem a história deles, nem sempre foram flores, mas o que eu hoje, no aqui e agora, estou construindo, o que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus primos, sobrinhos, enfim, para a sociedade, para o planeta. Porque nós somos antepassados também, em treinamento. E quando a gente, às vezes, não quer olhar para uma dor, é porque no fundo a gente sabe que a gente também tem responsabilidade nisso, né? Ninguém é inocente, não existe vítima e não existe algoz, existe no mínimo um aprendizado. E quando eu culpabilizo somente o outro, é a questão do meu marido com os antepassados dele lá, com os pais dele, por isso que o casamento não tá indo bem. Sempre tem uma via de mão dupla, né? Tanto é que essa criança não vinha. Porque ela sabia, no inconsciente dela, ela não queria essa criança. Uma parte, é claro, uma parte queria, outra parte não queria. A parte que não queria é porque sabia que tinha um conflito ali no casamento. Então não era só o antepassado lá atrás, que viveu numa época em que foi muito difícil e que não queriam que as crianças nascessem em meio a uma guerra, uma miséria, fome, enfim. Bom, então a gente também precisa olhar para a nossa parte da responsabilidade. Eu não chamo de culpa, porque culpa é quando a gente faz de propósito. Eu chamo responsabilidade.
Só que a gente também não muda o passado. Mudar passado é amnésia. A gente traz um novo olhar, uma ressignificação, né? Então esse é o objetivo da constelação, trazer um novo olhar para a situação, deixar o passado no passado, entender o porquê daquilo com aqueles antepassados e viver de uma forma leve, diferente, se desidentificar psiquicamente, assumindo a responsabilidade da nossa parte e procurando fazer melhor. Porque senão também vira mágica, só o antepassado que tem responsabilidade. E eu, né? Eu também sou antepassado, só que em treinamento. Bom, esse é o vídeo desta semana. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais!